Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria mais uma vez nós nos encontrarmos. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. É o programa Bíblia no meu dia a dia. E vamos juntos, ao escutar a palavra, meditá-la no nosso coração, rezar com a palavra e lutar para aplicá-la. É para isso que nós estamos experimentando esse grande dom de Deus que é a palavra para a nossa vida. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que Ele nos ajude a compreender a palavra, a meditá-la, mas também que Ele, na sua ação poderosa, nos ensine a aplicá-la no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos vivendo essa experiência com a Palavra de Deus no programa Bíblia no meu dia a dia e meditando no texto da carta aos Efésios. Então hoje, você pegue a sua Bíblia e o seu caderno, e no caderno você vai anotar o texto que nós vamos estudar. Efésios, capítulo 5, versículos do 6 até o 20. Efésios, capítulo 5, versículos do 6 ao 20. Que ninguém vos iluda com palavras fúteis. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Não sejais cúmplices destes. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Discerni o que agrada o Senhor. E não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo. Mas tudo o que é denunciado é manifesto pela luz. E tudo o que é manifestado torna-se claro como luz. Eis porque se diz, desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai, salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus, que é Pai. Palavra, mais uma vez, de exortação. De exortação para os cristãos, para cada um de nós que somos discípulos de Cristo. Então, o apóstolo vai dizer, em primeiro lugar, que nós não podemos cair na ilusão das palavras fúteis. Isso atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. As palavras fúteis nos colocam em estado de rebeldia. E nós não podemos ser cúmplices daqueles que são fúteis e dizem palavras fúteis. Amém? Estamos no nosso estudo bíblico, caminhando aqui com o apóstolo. Por quê? Ele vai dizer que antes nós estávamos nas trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. A luz de Cristo precisa brilhar em nós. Nós somos despertados. Então o apóstolo está sendo firme e dizendo, procedei como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade, justiça e de verdade. Quais são os frutos da luz? Toda espécie de justiça, de bondade e de verdade. Tudo que sai dessa linha, a gente está fora da graça. E aí ele vai exortar a mim e a você. Discernir o que agrada ao Senhor e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as. A gente vai denunciar de que forma? Em primeiro lugar, vivendo.
vivendo na luz, vivendo a palavra, aplicando a palavra na nossa vida, a nossa vida já vai ser uma grande denúncia para aqueles que vivem nas trevas. Se nós vivermos na luz, a nossa vida vai ser um instrumento de denúncia. E se precisar a denúncia da palavra, de falar, de exortar, de mostrar o erro, vamos fazê-lo. Mas, em primeiro lugar, que a minha vida seja uma grande denúncia. Que a luz de Cristo brilhe de tal forma em mim que eu incomode as trevas. É esse o caminho que nós devemos fazer. O versículo 12 ele vai dizer: o que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo, mas tudo que é denunciado é manifestado pela luz. Está vendo? E tudo que é manifestado torna-se claro como luz. E por que se diz: desperta tu que está dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará? Alguns estudiosos dizem que isso aqui pode ser ali uma palavra dita no rito do batismo, lá no início. Despertar da dormência do mundo e iluminar, porque Cristo nos ressuscita, Cristo nos coloca na vida verdadeira, na vida de Deus, na vida de santidade. E aí a gente precisa estar atento no nosso modo de proceder, e não sermos insensatos, não nos deixarmos levar pelas pessoas insensatas, mas como pessoas que já foram esclarecidas e que aproveitam o tempo presente para fazer o bem, para escolher o que é justo, o que é verdadeiro e o que é bom. Fazer o bem, porque os dias são maus. Os dias são maus ou não são, meus irmãos? São ou não são? Eu escuto muitos dizerem agora: os dias são maus, Padre Roger. Então nós temos que escolher a bondade, a justiça, nós temos que escolher a verdade. Nós temos que aproveitar o tempo para fazer o bem, não para fazer fofoca, não para semear o mal, não para dar publicidade para aquilo que é errado, mas escolher o bem, porque os dias são maus. Iluminar. E aí ele vai dizer: não sejais sem juízo, mas procurais discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não seja sem juízo. A gente está tocando na vontade do Senhor. E aí ele vai dizer uma coisa: a gente tem que estar embriagado do Espírito Santo e nunca de vinho, de bebida alcoólica. Aqui a gente precisa entender a virtude da temperança. Paulo está dizendo que a gente não possa tomar um vinho. Ele está dizendo da temperança, da moderação, da embriaguez. Isso precisa ficar claro. Quem tem problema com o alcoolismo não tome nem um copo, nada. Né? Mas ele está dizendo aqui, o que os cristãos precisam ser é cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir na sensatez, é o Espírito Santo que vai nos colocar na bondade, na justiça, na verdade. E aí ele vai terminar mostrando o que a embriaguez do Espírito Santo faz conosco. Em primeiro lugar, ela nos leva a entoar juntos salmos, hinos, cânticos espirituais. A oração em línguas, por exemplo, cânticos espirituais, cantar e salmodiar o Senhor de todo o coração, sempre por todas as coisas no nome do Senhor Jesus, render graças a Deus que é Pai. E aí ele vai mostrar que tudo isso que ele está descrevendo, nós só conseguiremos viver dessa forma, deixando o Espírito Santo nos conduzir numa vida de oração, de intimidade com Deus, numa vida espiritual. É a vida espiritual que vai fazer-nos vencer a carnalidade, o pecado. É uma vida no Espírito. É uma vida no Espírito. Ser cheios do Espírito Santo. Qual é a mensagem de Deus que eu vou colher e que eu convido você a colher? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para escolher o que agrada a Deus. Ou seja, a bondade, a justiça e a verdade, rompendo com as trevas e revestindo-me da luz. Essa é a escolha mais acertada da minha vida. Agradar a Deus e viver a sua vontade. Pronto. Agora, o material que esses versículos que nós acabamos de meditar nos traz para a gente avaliar a nossa vida, aí é com você, aí é comigo. Os maus procedimentos, aquilo que Paulo denuncia, aquilo que é das trevas, pronto.
A aplicação está aí, é romper com isso, é pedir o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. Vamos fazer isso agora, na oração? Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, unja-nos nessa hora, batiza-nos com a sua força, com o seu poder, com a sua graça, em nome de Jesus Cristo. Eu estou pedindo isso, Pai, nessa hora. Encha-nos com o Espírito Santo, batiza-nos com o Espírito Santo, toca-nos nessa hora, inflama o nosso coração, ajuda-nos a viver aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que lhe agrada, retira-nos de tudo que é trevas, Espírito Santo, e nos leva a Jesus Cristo, a plena verdade. Nós pedimos agora, eu suplico agora sobre mim e aos meus irmãos, a graça do Espírito Santo, que cada um seja agora ungido, cada um seja agora tocado, cada um agora experimente a embriaguez do Espírito Santo, cada um agora seja controlado a partir desse momento pelo Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, toca em cada um de nós e que esse movimento da sua graça na nossa direção, essa ação do batismo no Espírito Santo na nossa vida, faça com que nós não mais governemos a nossa vida, mas o Senhor governe a nossa vida, que o Senhor tenha o controle da nossa existência e dessa forma nós nunca perderemos o controle, nunca nos afastaremos da vontade do Senhor, seremos sempre agradáveis a Deus. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo, aumenta a nossa esperança, a nossa caridade, nos ensina a viver na bondade, na justiça e na verdade, Espírito Santo, e nos coloca totalmente de acordo com a vontade de Deus e com aquilo que agrada nosso Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Agora é hora de agradecer ao dom do Espírito Santo que nos foi dado. Não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Somente cheios do Espírito Santo nós vamos conseguir vencer a carnalidade, as tentações, as trevas e brilhar como luz nesse mundo, denunciando com a nossa vida as obras das trevas. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.